Ok, estamos de volta. E nós vamos estar iniciando então nossa lição. Vamos estar orando, irmãos, para nós estarmos falando um pouquinho hoje então sobre os evangelhos, sobre as epístolas de João, ok? Meu Deus, obrigado pela tua misericórdia. Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, nós temos ainda a oportunidade, mesmo diante de toda a dificuldade de não estarmos presentes, o Senhor nos dá condições de estarmos aqui juntos falando sobre o Senhor, e os irmãos em casa, em segurança, em tranquilidade, ó Deus, poderem ter acesso à tua palavra, poderem ter acesso a aquilo que muitos neste momento não estão tendo, ó Deus, que estão sendo impedidos de ouvir a tua palavra ao redor deste mundo, ó Pai. E te louvamos por isso, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia realmente é maravilhosa. Neste momento eu clamo ao Senhor, que o Senhor possa estar conosco falando, e que, ó Deus, o Senhor possa estar realmente fazendo presente na casa de cada irmão desta igreja. Ó Deus, a tua igreja espalhada por este mundo. Senhor, nós clamamos, ó Pai, pelos teus missionários, ó Pai, neste momento, que estão espalhados por todo este mundo, Senhor. E que, meu Deus, só o Senhor sabe as lutas e as dificuldades que cada um deles tem passado. Que o Senhor possa abençoá-los, encorajá-los, fortalecê-los, e que, meu Deus, renove as suas forças, ó Deus, livra-os de todo mal, guarda-os, ó Deus, debaixo de tuas asas, de fato, protegendo cada um, fortalecendo mesmo, dando ânimo, ó Deus, para que continuem na batalha, e nós como igreja possamos sustentá-los realmente em oração e financeiramente, porque é muito difícil, ó Deus, estar longe da família, é muito difícil estar longe, muitas vezes, até do seu país, e muitas vezes colocando a sua vida em risco, ó Pai. Abençoe esses irmãos que estão espalhados pelo mundo, ó Deus, tem misericórdia. Nós clamamos e te louvamos pelo que tem feito. Eu peço essas bênçãos em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém, amados? Amém, amém. Vamos, então, estar iniciando o processo de estudo. Os irmãos sabem que eu gosto, eu tenho mais facilidade de entender um determinado livro, uma determinada carta, quando a gente consegue entender um pouquinho como aquele autor escreveu aquela carta, quem era aquele autor, o que ele pensava, qual era o sentimento dele, onde ele estava. Então, antes de nós estarmos iniciando propriamente, assim como nós fizemos com as cartas de Paulo, eu gostaria de pedir licença aos irmãos, antes de nós entrarmos especificamente nas cartas de João, a gente fosse falar um pouquinho a respeito de João hoje. E aí nós vamos ter a oportunidade de estarmos falando, sim, no próximo culto, no próximo domingo, especificamente sobre as epístolas de João. Eu acho que assim, dessa maneira, fica mais fácil de nós entendermos o contexto, por que João estava falando daquela forma. Amém, amados? Pode ser assim, dessa forma? E aí nós iniciaremos sim com as epístolas de João, então, ok? Quem era João? João, ele tinha alguns nomes na Bíblia, nós encontramos alguns nomes específicos dele, né? Como ele era chamado na Bíblia. Ele era conhecido como o filho de Zebedeu, né? Ele também era chamado por Jesus, em determinado momento ele foi chamado por Boanerges, ou o filho do trovão, né? Ele também era chamado de aquele que Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, apesar de que ele mesmo citava dessa forma, ele mesmo se declarava dessa maneira, né? Também conhecido como João, o evangelista, e também como revelador, pois ele escreveu o livro de Apocalipse. Algumas informações gerais a respeito de João, irmãos. Ele, como eu já mencionei, lá em Mateus 4:21, fica claro de que ele era filho, sim, de Zebedeu, também filho de Salomé, como está lá em Mateus 27:56. Ele era pescador, junto com seu pai. O seu pai era um homem próspero, porque a palavra diz que ele tinha vários empregados também, então era um homem que tinha posses. E o seu irmão também, Tiago.
e eles todos eram pescadores, inclusive no momento em que o Senhor Jesus vai chamá-lo para o ministério, ele está cuidando das redes, né? E uma curiosidade que aparentemente, eu gosto dessa palavra aparentemente, ele era sócio em negócio, na pesca, com Pedro, o mesmo Pedro lá, que nós já conhecemos, né? Alguns estudiosos comentam que ele, antes de ser discípulo do Senhor Jesus, ele chegou também a ser discípulo de João Batista. E a curiosidade é que o apóstolo João, ele foi o discípulo mais novo a ser chamado pelo Senhor Jesus para o ministério. Imagina-se que pelos estudos feitos, que ele tinha aproximadamente 24 anos de idade quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus. Então ele era o discípulo mais novo que tinha naquela época. E curiosamente, ele foi o último discípulo a morrer e foi o único que morreu por causas naturais. E ele já morreu quase com 100 anos de idade, então ele teve uma vida longa, bem diferente dos outros 12 discípulos, né? Eu estou contando ele mais 12 por causa de Judas, que também morreu cedo, né? Então, algumas curiosidades. Existia, então, a questão da personalidade de João, mas o que me chama a atenção de João era justamente como ele tinha uma personalidade forte. Algumas pessoas gostam de utilizar esse termo, né, na psicologia, que fala que ele era sanguíneo, ele era vingativo, ele era furioso, era uma pessoa muito, realmente assim, um pouco brava, né? E ele, como era um bom judeu, ele tinha o costume muito, muito fácil de estar julgando as pessoas, né? A gente vê isso, por exemplo, lá em Marcos 9:38, ele tinha essa característica muito forte, né? Em determinado momento, Jesus o chama justamente de Boanerges. Por quê? Jesus estava voltando, passando por uma vila em Samaria, e o Senhor falando aos samaritanos ali, estes recusaram-se de estarem ouvindo o Senhor, não quiseram ouvir o Senhor, e ele, enfurecido, bravo, fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos orar aqui agora e nós vamos fazer com que venha um fogo do céu para consumir todo esse povo que não vale nada. Ele era meio intempestivo, né? Esses infiéis samaritanos. Então, ele tinha essa característica muito, muito sanguínea, de fato, muito brava, né? Porém, não só com João aconteceu isso, mas com todos os apóstolos, irmãos, aconteceu algo extraordinário. Se nós observamos a vida de todos os apóstolos, até o momento em que o Senhor Jesus é crucificado e ressurreto, existia uma forma de agir destes homens. Porém, depois que eles ficam por ali para Jerusalém, e acontece aquele momento ali, da descida do Espírito Santo de Deus, a vida destes homens é completamente transformada. A partir do momento que acontece o Pentecostes, então, este homem que era bravo, este homem que era estressado, ele se torna, então, amoroso. Ele se torna, então, alguém compassivo. Ele se torna alguém corajoso. E aí agora começa a anunciar, ele se torna um dos principais servos do Senhor, sendo usado naqueles dias, né? Então, interessante que mesmo convivendo com o Senhor durante 3 anos, mesmo conhecendo o Senhor, eles ainda permaneceram assim com o velho homem muito, muito presente, muito marcante na vida deles. E a partir que eles têm um encontro com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus transforma de fato a vida destes homens, então eles têm uma virada de 180 graus, né? Eles estavam caminhando por aqui, daqui a pouco eles viram completamente e vão para o outro lado. Isso é extraordinário, irmãos. A Bíblia deixa muito clara de que João era um dos 3 discípulos do Senhor mais íntimos. Eles sempre estavam presentes em eventos muito importantes. E João sempre esteve presente
em eventos muito importantes na vida do Senhor. Quando o Senhor esteve no Getsêmani e que ele foi orar, pedir ao Pai misericórdia para que o livrasse realmente não da morte, porque o Senhor Jesus ele não tinha medo da morte, irmãos. O Senhor Jesus naquela oração, quando fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele não estava pedindo para se livrar, para ser liberto da cruz, para não morrer na cruz. Não, porque o Senhor Jesus não tinha medo da cruz, nunca teve medo da cruz. O Senhor Jesus, em momento nenhum, teve medo de morrer na cruz e passar pelo que passou. Até porque nós temos irmãos no decorrer da história que tiveram mortes até mais terríveis do que a morte do próprio Cristo. E estes homens não negaram em momento nenhum isso. Por que o Senhor Jesus teria medo da morte? Quando o Senhor Jesus fala assim, Senhor, Pai, se possível for, me passe esse cálice, é porque naquele momento o Senhor Jesus estaria experimentando algo que ele nunca experimentou, que seria sentir o pecado meu e seu sendo lançado sobre ele, e por causa do meu pecado, do teu pecado, irmão, ele ia experimentar a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, que estava apontado sobre mim e sobre você. Naquele momento, então, o Senhor Jesus estaria experimentando este cálice. Então, o temor do Senhor era este, de experimentar toda a ira do Senhor contra o homem, contra mim e contra você. Agora ia ser lançado sobre ele. Imagina um Deus santo, puro, imaculado, recebendo sobre si todo o pecado da humanidade e experimentando a ira de Deus. Este era o pavor de Jesus, não era a cruz. Então, e neste momento que o Senhor Jesus está ali, eu fiz só essa observação aqui, e no momento em que o Senhor Jesus, ele está orando, João era um daqueles discípulos que o Senhor fala assim, vem comigo, vamos estar lá orando. No momento em que acontece a transfiguração, quando o Senhor Jesus volta e se revela aos discípulos, ele era um dos que estavam presentes ali também. Jesus também era também um dos escolhidos para ir preparar a última ceia. Quando o Senhor está chegando à cidade e ele fala assim, vocês são os escolhidos, eu quero que vocês vão e preparem a ceia. Vocês vão procurar uma pessoa, vocês vão procurar um lugar, e eu quero que vocês preparem toda a ceia. João estava presente neste momento também. E no momento da ceia, João é aquele que, em determinado momento, na hora que o Senhor Jesus fala sobre um possível traidor, e ele vai e recosta a cabeça no peito de Jesus. Que intimidade, hein, irmãos? Que oportunidade tremenda é essa, né? Ele recosta a cabeça no peito do Senhor Jesus, e ali naqueles momentos eles estão questionando, Senhor, quem será? Será que sou eu? E João também, um outro momento muito importante, é que João ele foi o único que permaneceu com o Senhor Jesus até a crucificação. Ele foi o único. E o Senhor Jesus, lá na crucificação, volta-se para ele e fala assim, mulher, chega para Maria e fala, mulher, esse aí agora é o seu filho. E chega para ele, João, essa daí agora é a sua mulher. Então, a partir daquele momento, João começa a tomar conta de Maria como se fosse a sua própria mãe. Quando o Senhor ressuscita, e as mulheres chegam com a notícia que o Senhor Jesus ressuscitou, Pedro sai correndo, João sai correndo, só que como João era mais novo, Pedro saiu na frente, mas João chegou primeiro. Mas ao chegar no lugar, ele olha a tumba, ele não entra, quem entra primeiro é Pedro, mas ele estava presente naquele momento também. E quando o Senhor ressuscita, e ele vai aparecer aos discípulos, dá o testemunho sobre aquela pesca maravilhosa que acontece lá, após a ressurreição, ele também estava presente. Então a gente vê João presente praticamente nos grandes momentos que acontecem, ou que o Senhor Jesus está presente. E eu quero ler um texto aqui, lá em 1 João, se os irmãos puderem abrir, por favor. 1 João capítulo 1. Aqui demonstra muito claro como é que é o coração deste homem após a conversão dele, irmãos. 1 João capítulo 1, se os irmãos puderem abrir, por favor. Que aqui diz o seguinte, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos,
com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a vimos. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. João, quando nós observamos os evangelhos, por exemplo, nós vimos que alguns comentam que João, ele teve uma visão completamente diferente dos demais. Alguns chegam a declarar de que João conseguiu ver e entender exatamente quem era Jesus. Ele é o pão da vida, a essência, né? Ele é aquele que veio, o Cordeiro. Então, João tem uma visão diferenciada a respeito do Senhor Jesus. Isso também vai muito a respeito da sua personalidade, de que muitos comentam que ele, entre os discípulos, era o que era o menos, assim, vamos dizer, a palavra não é bem essa não, mas para ficar claro, era o que menos agia, né? Ele era o menos que se movimentava, assim. Ele era mais contemplativo, ele era muito reflexivo. Então, até a gente percebe que essas características, a forma como ele enxergava o Senhor, era fruto dessa reflexão que ele fez, daquela visão que ele teve a respeito do Senhor. E João, depois de Paulo, ele é o que tem o maior número de livros escritos no Novo Testamento. Ele tem um total de 5 obras escritas no Novo Testamento. Ele tem, então, o Evangelho de João, aliás, o Evangelho de Jesus Cristo, na visão de João, né? Nós temos aí, então, as 3 epístolas, 1 João, 2 João e 3 João, que está ali um pouquinho antes de Apocalipse, e, claro, o livro de Apocalipse em si. Então, o Evangelho e as cartas, esses livros, eles foram escritos quando João estava em Éfeso. Ele vai morar em Éfeso, passa boa parte da sua vida em Éfeso, e ali ele escreve, então, essas cartas. E Apocalipse é escrito, então, quando ele está preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão que pertencia a Roma naquela época, e as pessoas que ficavam presas naquele local, e provavelmente João também, teve que ficar ali quebrando pedras. Essas pedras eram utilizadas para a construção de estradas, eram utilizadas para a construção de forma geral em Roma. E esses escravos ali eram utilizados para isso, e João também passou por isso. E, porém, ao final da sua vida, ele sai da ilha de Patmos e retorna para Éfeso, e passa os seus últimos dias lá, então, onde ele vai morrer na cidade de Éfeso. Ok, então nós já sabemos então que João escreveu esses 5 livros. Ele escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Os Evangelhos, irmãos, eles estão dispostos na Bíblia, ou seja, a ordem que eles estão colocados na Bíblia não é a ordem em que eles foram escritos cronologicamente. Porque nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 livros, né? Mas, de acordo com o tempo de cada um, nós temos o primeiro livro a ser escrito, como os irmãos já sabem, foi o Evangelho de Marcos. Ele foi escrito na cidade de Roma, aproximadamente no ano de 64, e quando ele foi escrito por João Marcos, ele foi destinado então aos gentios, no ano de 64, então. Depois nós temos o Evangelho de Mateus, que Mateus, então, é meio que uma cópia, vamos dizer assim, do Evangelho de Marcos. E se nós pararmos para pensar sobre essas questões das datas, irmãos, o Senhor Jesus, então, eu vou usar aqui
que o Senhor Jesus morreu no ano 33. Não foi o ano 33. Em outro momento a gente até pode explicar por isso, mas vamos dizer que o Senhor Jesus morreu no ano 33. Então, se nós olharmos que do ano 33 até o ano 64, onde foi escrito o primeiro evangelho, que foi o Evangelho de Marcos, então nós temos aí pelo menos 31 anos em que não se tinha os evangelhos escritos. Então, os evangelhos, eles eram passados de forma oral para as pessoas durante todo esse período, até o momento em que vem João Marcos e escreve, então, ali o Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito em Jerusalém, no ano 70, e este, sim, foi destinado aos judeus, a sua linguagem é voltada para os judeus, para aquele público. E depois o Evangelho de Lucas, que foi escrito em Antioquia, no ano de 80 depois de Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante. Quando nós comparamos o livro do Apocalipse com o livro de Lucas, tem uma coisa que é extremamente diferente da forma dos dois, porque enquanto nós temos o Apocalipse sendo escrito de uma forma sobrenatural, onde João ele é arrebatado pelo Espírito, tem visões, e é algo extraordinário que acontece na vida de João naquele momento que acontece a escrita deste livro, e nós não temos dúvida nenhuma sobre a santidade, sobre a veracidade, sobre a importância deste livro e da forma como ele foi escrito. Do outro lado, nós temos então o livro de Lucas. Lucas não conheceu o Senhor Jesus pessoalmente. Então, Lucas escreve este evangelho a partir de pesquisa, a partir de entrevista, a partir de consultas. Ou seja, este evangelho ele não é resultado de uma ação sobrenatural, como aconteceu com Apocalipse, mas eu tenho convicção plena de que os irmãos não diminuem a santidade e a seriedade deste livro por causa disso. Então nós temos os dois extremos, que os dois são usados pelo Senhor com o mesmo poder, tanto aquele que foi escrito de forma sobrenatural, quanto aquele que é resultado de pesquisa, de estudo, de horas trabalhadas, hein? Olha como os dois são concebidos, né? Como os dois são feitos, e de maneiras tão diferentes, visões tão diferentes, de formas tão diferentes, e mesmo assim os dois têm um peso espiritual tão poderoso. O Evangelho de Lucas, então, é escrito dessa forma. E os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Ou seja, por que eles são conhecidos dessa forma? Pois eles têm muitas semelhanças na sua forma, até pela forma como foi escrito, a origem que foi escrito, né? E eles têm textos que são extremamente comparados. Então, os três são evangelhos e recebem esse nome sinóticos, porque os textos são muito próximos um do outro. E aí, no final, por que eu não classifiquei o Evangelho de João dentro dessa linha de tempo? Irmãos, porque existe uma discussão muito grande a respeito de quando foi escrito o Evangelho de João. Não se sabe com certeza. Alguns afirmam que foi no período de 65, outros acham que foi nos anos 70, outros 80, chegam a comentar nos anos 90, 95. Então existe uma discussão muito grande a respeito da data, em que momento foi escrito então o livro de João. Sabe-se que ele foi escrito na cidade de Éfeso, né? E ele foi destinado aos irmãos daquela cidade. Lembrando que Éfeso, como nós já mencionamos em outro momento, era uma cidade extremamente evangelista, né? Era um povo que amava missões, era uma igreja que era uma capital poderosa, estava bem localizada, uma cidade portuária, e que tinha acesso a várias cidades, e em determinados momentos do ano, quando acontecia algumas enchentes em alguns locais, os povos, as pessoas daquelas cidades vinham para Éfeso e tinham acesso à informação ali também. E João, então, escreve este livro ali em Éfeso e participava da igreja naquele momento ali, ok? Então, nós falamos então sobre a literatura de João,
Mas como é que está, de fato, como é que funciona essa questão da literatura, irmãos? O evangelho, o que significa evangelho? O evangelho ele é de um termo grego chamado euangélio, né? Significa literalmente as boas novas. Tecnicamente, o evangelho se refere, então, àqueles acontecimentos históricos. Quando se fala sobre euangélio, ou evangélio, né? Ele sobre boas novas, está se falando sobre grandes acontecimentos, ou acontecimentos de grandes proporções. Esse termo grego era utilizado para dar essa ênfase, essa ideia de acontecimentos importantes. Então, inicialmente, como eu já comentei aos irmãos, esses evangelhos, o evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor, era passado de maneira oral, até que veio João Marcos e escreve o primeiro evangelho ali. E esses acontecimentos, eles serviam então para anunciar ou falar, realmente servia para iluminar as pessoas a respeito dos fatos que aconteceram na vida do Senhor Jesus. Nós precisamos entender só alguns detalhes, irmãos. Os evangelhos, eles eram de fato tratados como gêneros literários, porém, cada autor, ele manifestou a sua particularidade, sua peculiaridade, né? O seu objetivo e o seu enfoque pessoal conforme o público que estaria recebendo cada evangelho ali. Mas a gente precisa deixar muito claro o seguinte, que os evangelhos não têm a preocupação de escrever uma biografia do Senhor Jesus. Essa não é a preocupação dos evangelhos. Ou seja, ele não tem a preocupação de ficar escrevendo os detalhes a respeito da vida de Jesus, ou escrevendo o que ele fez em determinado momento da vida. Olha, no dia tal ele fez isso, como se estivesse escrevendo uma biografia de fato sobre o Senhor. Isso tanto em relação à questão de datas, como em relação a local, a questão geográfica. Os evangélicos, eu estou com evangélico na cabeça, né? Os evangelhos não têm essa preocupação. E se nós pararmos para observar como essas questões são tratadas nos evangelhos, por exemplo, quando ele fala sobre as questões geográficas em relação a questões de tempo, a Bíblia há muito tempo fala assim, na cidade tal, no alto do monte, na casa, ou no caminho, ou naquele tempo, ou naquela hora. Então, não existe a preocupação de dizer, olha, tal hora, tal dia. Não tem essa preocupação, porque os evangelhos não são relatos biográficos do Senhor Jesus como nós conhecemos hoje, tá? Porém, ele tem a preocupação do anúncio do querigma mesmo, ou seja, da mensagem. A mensagem proclamada era o mais importante. E a mensagem e o escrito, a coisa mais importante do evangelho era deixar claro o porquê que Jesus veio, qual era a importância da sua vinda. E era o testemunho tanto dos discípulos quanto o testemunho das pessoas da igreja que se converteram e participaram daqueles momentos com o Senhor Jesus também, porque muitos o seguiam naquela época. Então, a intenção dos evangelhos, portanto, é de apresentar Jesus de Nazaré como o Messias, como o Filho de Deus e como Salvador. Essa é a função, essa é a finalidade dos evangelhos. E, curiosamente, a gente para observar que, quando nós vemos Jesus tratando e falando nos evangelhos, a igreja ainda não estava montada, não foi montada ainda, né? Não existia ainda igreja, o conceito de igreja. O conceito de igreja, então, passa a existir quando acontece Pentecostes, o Espírito Santo vem, a partir dali é constituída a igreja do Senhor. Antes disso, se nós observarmos várias vezes, o Senhor Jesus nos relatos fala o seguinte, ok, você foi curado, agora vai lá e procura os sacerdotes, se apresente aos sacerdotes, né? Vai no templo e apresenta os sacerdotes, porque a lei obrigava a fazer isso, e o Senhor Jesus obedecia a lei naquela época.
ok? Então, as características do Evangelho são essas. Eu ia falar um pouco sobre as cartas, mas eu vou deixar as cartas para o final. Eu vou direto para o Apocalipse, depois a gente volta para as cartas, que é o assunto que nós queremos falar de fato. O livro de Apocalipse, então, foi um outro livro que foi escrito por João. João estava na ilha de Patmos, estava preso, e ali, então, ele tem a revelação. Tenta imaginar o seguinte: alguém que era preso, alguém que conheceu o Senhor Jesus, foi testemunha dos grandes feitos do Senhor, recebe a responsabilidade de cuidar da mãe do Senhor, e agora ele estava preso por anunciar a palavra do Senhor, e a sua vida então ali não era mar de flores. Ele estava ali preso, quebrando pedras, sendo maltratado, e agora ele tem uma revelação do Senhor. Ele tem o seu espírito arrebatado, e ele chega aí aos céus, e agora ele tem a revelação de coisas que aconteceriam. Apocalipse, então, é o último livro a ser escrito, e alguns comentam que provavelmente esse livro foi escrito por volta do ano 95, 96 depois de Cristo. E interessante que esse livro é o próprio Jesus se revelando e revelando as coisas que estariam por acontecer. Para a gente entender um pouco mais desse livro, irmãos, dentro da teologia, existem alguns ramos que a gente pode dizer para facilitar o estudo da teologia. Existe a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia bíblica, a sistemática e a prática. Eu peço licença aos irmãos para a gente falar um pouquinho disso. Acho que é importante a gente também conhecer isso. E existe, então, a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É um estudo ordenado das coisas referentes a Deus, onde não apenas consideramos o que aquele texto diz sobre um determinado assunto, mas onde toda a Bíblia é avaliada sobre um determinado assunto e para chegar a uma conclusão, ou para se ter uma direção sobre aquele texto ou sobre aquele tema, é levado em consideração tudo o que a Bíblia fala em todos os livros sobre aquele texto. Por exemplo, dentro da teologia sistemática, existem alguns termos diferentes que falam sobre cristologia, bibliologia, pneumatologia, e tem uma série deles. Por exemplo, quando eu falo que, então, que é um estudo sistemático, teologia sistemática é um estudo organizado, o que foi pensado? Nós vamos, então, fazer um estudo a respeito de Cristo, ou seja, cristologia, né? É um estudo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo ele é apresentado no Velho Testamento em todos os textos, e como Jesus é apresentado no Novo Testamento a respeito desse tema, nesse texto. Então, estuda-se a respeito de um tema e toda a Bíblia é utilizada para se chegar à conclusão sobre aquele tema. Bibliologia. De que maneira a própria Bíblia trata a respeito de si? O que ela fala a respeito dela mesma? E aí, toda a Bíblia é feito um estudo para que se chegue a uma conclusão a respeito daquele tema. Pneumatologia, por exemplo, que é o estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, vamos estudar sobre o Espírito Santo. O que o Velho Testamento e todos os livros falam sobre o Espírito Santo? E o que o Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo? Então, nós temos aí vários temas, e através da teologia sistemática é possível estudar cada tema levando em consideração o que a Bíblia está falando sobre aquilo. E quando se fala sobre Apocalipse, ele está intimamente ligado a um desses temas, que é o de escatologia. Nome diferente, né? Escatologia, então, é um estudo sobre a doutrina das últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos. E dentro deste contexto, o Apocalipse ele é um dos mais ricos, porque ele é o único livro em que 100% dele é voltado para tema, sobre os últimos acontecimentos, sobre a doutrina dos últimos dias. Porém, não é o único livro que fala isso. Ele é importante pelo seu conteúdo e pelo seu tamanho, porém,
vários e vários livros da Bíblia tratam sobre a questão dos últimos dias. Daniel, Jeremias, nós temos Isaías. Muitos livros tratam a respeito dos acontecimentos dos últimos tempos, mas Apocalipse ele é poderoso porque ele nos dá detalhes sobre algumas situações que o próprio Senhor Jesus revelou, ok? Então nós já temos aí o Evangelho, onde foi escrito por João, e nós temos o Apocalipse, que é o fim, né? O Senhor Jesus se revelando para João e revelando os acontecimentos que nós estamos aguardando acontecer, né, irmãos? Ok? Aí sim, nós temos então as epístolas joaninas, também conhecidas as cartas de João. Como eu já falei, João então ele termina os seus dias, ele foi para a Ásia Menor, lá em Éfeso. E Éfeso hoje como nós já comentamos na semana passada, fica ali na região da Turquia. A primeira carta de João, que nós lemos aí, ela não tem destinatário específico. Possivelmente essa carta, a primeira carta de João, ela tenha sido uma carta chamada de carta circular, ou uma carta que foi feita por João, para ser passado por aquelas igrejas que estavam presentes ali na região de Éfeso. Quais são essas igrejas? Tinham várias igrejas. E em Apocalipse, por exemplo, fala sobre 7. A igreja de Éfeso era uma dessas. Mas tinham várias igrejas na região. E possivelmente essa primeira carta, então, ela foi escrita para que fosse lida em várias cidades. Por isso que ela não tem um destinatário exclusivo ou específico. Já a segunda carta de João, ela é endereçada, se nós observarmos, a uma certa senhora escolhida. E não há como nós sabermos se essa senhora escolhida era uma mulher de fato que pertencia a uma determinada igreja, ou era uma forma que o apóstolo utilizou para designar a uma determinada igreja específica. Não tem como saber. Mas isso não diminui a importância dessa carta, porque quando nós paramos para observar a essência dela, é o que tem que ser observado, e ela tem conteúdo extremamente importante a ser visto também. Então nós precisamos estar atentos e prestando atenção de fato na interpretação do seu conteúdo, o conteúdo da carta, que é extremamente importante, da segunda carta de João. E na terceira carta de João, essa carta foi escrita então para um irmão chamado Gaio. Gaio, ele era a personificação assim vamos dizer, do verdadeiro amor cristão, né? A gente observa então que Gaio, ele tem essa característica, ele era o amor, né? Ele era o amor personificado ali, a forma como ele agia. E nessa mesma carta aparece uma outra pessoa, um outro personagem chamado Diótrefes, que é completamente o oposto dele. Esse personagem, ele demonstra um constante abuso, vamos dizer assim, de poder, da liderança, de autoridade dentro da igreja. Então essa carta, a terceira carta, é destinada a Gaio, mas aparece esse outro contraponto, vamos dizer assim, que nós temos então Gaio, que é a personificação do amor, e nós temos então Diótrefes, que é totalmente o contrário, uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa que está mais preocupado consigo mesmo. Então essas são as características dessas três cartas. Mas, fazendo uma leitura das três cartas, irmãos, é observado então que existem dois problemas muito específicos em que João está procurando tratar ali nesse momento. Existiam então os dois problemas. Um era um problema muito sério, era um problema doutrinário, e o outro era um problema prático. Existia um problema de doutrina, de desvio de conduta de palavra, né? A gente tem então a doutrina, a falta de doutrina, um erro na doutrina, que é o desvio
da palavra. E nós temos o segundo problema identificado por João, que é um problema prático, desvio de conduta. Esses dois caminhos essas duas situações são identificadas então por João. Dentro do problema, ou dentro do problema então doutrinário, especificamente do doutrinário, Paulo ele identifica dois problemas doutrinários. O primeiro, existia uma presença muito forte, e isso graças a Diana, né, que era a deusa, vamos dizer assim. O povo de Éfeso adorava Diana, eles eram muito orgulhosos do templo que existia, que era um templo absurdo, grande, gigante, e as pessoas tinham muito orgulho desse templo e dos milhares de deuses que eles tinham, mas é principalmente Diana. E lá eles tinham o costume de julgar-se muito sábios, estudiosos, poderosos. E eles trouxeram essa ideia para dentro da igreja. E o primeiro problema que João identifica era chamado de gnosticismo, que eles acreditavam, essas pessoas convertiam, vinham para a igreja, e eles acreditavam, então, em determinado momento, e pregavam, de que a salvação, então, que eles alcançariam, seria um resultado do seu próprio conhecimento. À medida que eles fossem estudando, à medida que o seu conhecimento fosse aumentando, eles alcançariam a salvação por causa deste conhecimento, e não por causa da obra de Cristo. Isso foi visto dentro dessas cartas. E um outro problema que está intimamente ligado com o gnosticismo, o segundo problema que foi identificado com o João, é o docentismo. Por causa dessa busca do conhecimento e também por causa da influência que sofria das religiões e principalmente da cultura de Diana, da deusa Diana, essa ideia vinha para dentro da igreja. Então eles começam a dizer que Jesus, ele não veio em carne. Eles falam então que Jesus, ele era Deus, porém Jesus somente assume uma forma de homem, mas ele não era homem. Ele não encarnou de fato. Então a gente vê Paulo combatendo essas duas ideias, esses problemas doutrinários dentro da igreja. Então a gente percebe que que João, ele falei tanto em Paulo, né, as semanas anteriores, que eu estou com Paulo na cabeça. Então a gente percebe que João combate de forma muito, muito forte essas ideias, esses conceitos, né? Mas eu não vou entrar nos detalhes dos conceitos, não, porque isso vai ser assunto lá para frente, para as próximas lições. Isso, então, é dentro do contexto, dentro do problema doutrinário. E existia também um problema da ordem prática, né? E este problema da ordem prática se resume especificamente na falta de amor, né? E se nós pararmos para pensar que Paulo, então, é conhecido como o apóstolo do amor, e Paulo sabe do que está falando, e ele identifica aquele problema de forma séria. E quando nós vemos a revelação do Senhor Jesus em Apocalipse, fala o seguinte, que Éfeso abandonou o primeiro amor, né? O relato do Senhor Jesus falando assim, olha, essa igreja abandonou o primeiro amor. E nessas cartas, Paulo então está combatendo que o povo da igreja, as pessoas da igreja então abandonaram este amor. Então existe um dilema muito forte, uma preocupação muito forte de João em fazer com que as pessoas retornem, que as pessoas voltem a este amor. Então a gente observa que Paulo identifica esses problemas, e agora João então traz uma resposta para resolver todos esses problemas. João tem uma resposta que resolve o problema doutrinário, uma resposta que fala sobre o gnosticismo, que fala sobre o docentismo, e João também tem uma resposta para resolver o problema prático. E a resposta que vai resolver todos os problemas daquela igreja, de acordo com João, era apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus,
aquele encarnado, o homem que veio, Jesus, Deus, que era 100% Deus, mas que também era 100% homem, veio, morreu, sofreu, foi crucificado e ressurgiu. Então, eu estou com Paulo mesmo, hein? Então, João, me perdoe, irmãos. Então, João agora apresenta de forma consistente, dizendo, não, Jesus é Cristo, Jesus é Deus, Jesus, ele é pessoa, ele morreu e ele ressurgiu. Então existe essa preocupação e que a solução e a forma como João resolve essa circunstância dentro da igreja é apresentar de fato Jesus. Isso fica claro na primeira carta, porém, quando a gente faz uma leitura muito específica da segunda carta, fica muito claro que João ele está fazendo um resumo sobre o aspecto doutrinário da primeira carta. Então, você lendo a segunda carta, você consegue identificar João tratando especificamente sobre os problemas doutrinários, sobre a forma como a igreja está lidando com a doutrina. Então, a segunda carta de João tem essa característica. Já a terceira carta de João, ela é um resumo da primeira carta no aspecto prático. Então, nós temos a primeira carta falando sobre todos esses temas. A segunda carta, ela vem para enfatizar o aspecto doutrinário. E a terceira carta, agora, ela vem para enfatizar os aspectos práticos, aquilo que fala sobre a questão da falta de amor que estava acontecendo naquela igreja ali. Mas, como eu falei para os irmãos, nós estaremos então tratando então desses assuntos de forma particular nos próximos estudos, que nós estaremos falando sobre as cartas especificamente, e eu prometo aos irmãos que eu vou ficar com o nome de João na cabeça, porque eu li tanto a respeito de Paulo nos últimos dias que eu estou com Paulo na cabeça aqui, meus irmãos, me perdoem por favor. Então, João, ok? Então, hoje, eu quis estar abordando com os irmãos sobre esse tema, dando este panorama de como foi esse período e como foram escritos esses livros, de como foram escritas essas cartas, para que nós possamos, de fato, a partir da semana que vem, estar falando então sobre as cartas. Amém, irmãos? Eu agradeço a paciência dos irmãos, agradeço a presença dos irmãos e que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós. Vamos estar orando para nós finalizarmos, irmãos? Vamos estar orando então para que o Senhor possa ter misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar então. Meu Senhor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Meu Deus, obrigado porque o Senhor se revelou a nós, ó Pai. O Senhor veio a este mundo, o Senhor sofreu as nossas dores, passou por tudo que nós passamos, as nossas dificuldades, as nossas batalhas, recebeu sobre si todas as nossas angústias, nossas dores, ó Pai, foi lançada sobre o Senhor, e o preço foi pago ali na cruz do Calvário, ó Deus. Nós somos muito gratos, porque o que seria de nós, ó Deus, se o Senhor não tivesse feito isso, ó Pai? Estaríamos completamente perdidos, e nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor deixou a sua glória, a sua majestade, abriu mão de tudo por nós, morreu por nós, e, meu Deus, nos dê condição de estarmos cada dia mais aprendendo a respeito do Senhor, de estarmos conhecendo mais o Senhor, porque nós só vamos dar a real importância de quem o Senhor é no momento que nós entendermos quem o Senhor é, ó Pai, aprendemos mais sobre Ti. Nos ajuda. Esteja com cada irmão que está nesse momento acompanhando, aqueles que verão esse vídeo em outro momento. E, ó Pai, esteja abençoando a cada um de forma poderosa.
de forma poderosa. Eu agradeço pelo que tem feito e eu peço essa bênção em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.